Meu Deus, vinde libertar-me. Apressai-vos, Senhor, em socorrer-me. Vós sois o meu socorro e o meu libertador. Senhor, não tardeis mais. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Que alegria para nós, nesta manhã de segunda-feira, nos encontrarmos aqui na página do Padre Ágaro no Facebook, na página Paráclitos, na página Divina Eucaristia, na Matriz São Sebastião de Novo Horizonte, também aqui no Instagram do Padre Ágaro, para celebrarmos a Eucaristia. E eu já quero convidar você a compartilhar esta transmissão, marcar os seus amigos, os seus contatos, para que também eles possam fazer a experiência profunda do amor, da graça e da misericórdia de Deus por meio desta celebração eucarística. Também já coloco todas as intenções que você traz no seu coração para esta celebração. E rezamos de modo especial hoje por todos os aniversariantes deste dia, especial a Ana Júlia Brandini, que sempre nos acompanha no Instagram, no Facebook, a Ana Júlia, que é paroquiana aqui da nossa paróquia São Sebastião de Novo Horizonte. Vamos iniciar esta celebração em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. O amor de Cristo que nos reúne nesta manhã também nos convida a reconhecer os nossos pecados para participarmos mais dignamente dos sagrados mistérios. E arrependidos, peçamos perdão. Tende compaixão de nós, Senhor, porque somos pecadores. Manifestai, Senhor, a vossa misericórdia e dai-nos a vossa salvação. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Oremos e coloque diante do altar do Senhor a tua intenção, a sua necessidade para esta Eucaristia. Além de todos os aniversariantes, a vida da Ana Júlia, nós queremos rezar nesta semana que rezamos pela vocação sacerdotal. Nós queremos colocar a vida de todos os padres, de todos os bispos, pastores da Igreja, para que neste mundo nós sejamos sinais do amor e da misericórdia de Deus. Manifestai, ó Deus, vossa inesgotável bondade para com os filhos e filhas que vos imploram e se gloriam de vos ter como Criador e Guia, restaurando para eles a vossa criação e conservando-a renovada. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo. Amém. Vamos ouvir com atenção a palavra do Senhor. Leitura do livro do profeta Jeremias. No mesmo ano,
no início do reinado de Sedecias, rei de Judá, no 5º mês do 4º ano, disse-me o profeta Ananias, filho de Azur, profeta de Gabaon, na casa do Senhor, e na presença dos sacerdotes e de todo o povo. Isto diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: quebrei o jugo do rei da Babilônia. Ainda 2 anos, e eu farei reconduzir a este lugar todos os vasos da casa do Senhor, que Nabucodonosor, rei da Babilônia, tirou deste lugar e transferiu para a Babilônia. Também reconduzirei a este lugar Jeconias, filho de Joaquim, o rei de Judá, juntamente com toda a massa de judeus, desterrados para a Babilônia, diz o Senhor, pois eu quebro o jugo do rei da Babilônia. Respondeu o profeta Jeremias ao profeta Ananias, na presença dos sacerdotes e de todo o povo, que estava na casa do Senhor, dizendo: leitura do livro do profeta Jeremias. No mesmo ano, no início do reinado de Sedecias, o rei de Judá, no 5º mês do 4º ano, disse-me o profeta Ananias, filho de Azur, profeta de Gabaon, na casa do Senhor, e na casa dos sacerdotes e do povo. Isto diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: quebrei o jugo do rei da Babilônia. Ainda 2 anos, e eu farei reconduzir a este lugar todos os vasos da casa do Senhor, que Nabucodonosor, rei da Babilônia, tirou deste lugar e transferiu para a Babilônia. Também reconduzirei a este lugar Jeconias, filho de Joaquim, o rei da Babilônia, juntamente com toda a massa dos judeus, desterrados para a Babilônia, diz o Senhor, pois eu quebro o jugo do rei da Babilônia. Respondeu o profeta Jeremias ao profeta Ananias, na presença dos sacerdotes e de todo o povo, que estava na casa do Senhor, dizendo: amém, assim permita o Senhor. Realize ele as palavras que profetizaste, trazendo de volta os vasos para a casa do Senhor, e todos os deportados da Babilônia para esta terra. Ouve, porém, esta palavra, que eu digo aos teus ouvidos e aos ouvidos de todo o povo. Os profetas que existiram antigamente, antes de mim e antes de ti, profetizaram sobre guerras, aflições e peste, para muitos povos e reinos poderosos. Mas o profeta que profetiza paz, este somente será reconhecido como profeta, que em verdade o Senhor o enviou, quando sua palavra for verificada. Então, o profeta Ananias tirou o jugo do pescoço do profeta Jeremias e quebrou-o. E disse ainda, na presença de todo o povo: isto diz o Senhor: deste modo quebrarei o jugo de Nabucodonosor, rei da Babilônia, dentro de 2 anos, livrando dele o pescoço de todos os povos. E foi-se pelo seu caminho o profeta Jeremias. Depois que o profeta Ananias
havia retirado o jugo do pescoço do profeta Jeremias, dirigiu-se novamente a palavra do Senhor a Jeremias. Vai dizer a Ananias: isto diz o Senhor: quebraste um jugo de madeira, mas eu colocarei em seu lugar um jugo de ferro. Isto diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: pus um jugo de ferro sobre o pescoço de todas as nações, para servirem a Nabucodonosor, rei da Babilônia, e lhe serão de fato submissas. Além disso, dei-lhe também os animais do campo. Disse ainda o profeta Jeremias ao profeta Ananias: ouve, Ananias, não foste enviado pelo Senhor, e contudo fizeste este povo confiar em mentiras. Isto diz o Senhor: eis que te farei partir desta terra, morrerás este ano, pois pregaste a infidelidade contra o Senhor. Naquele ano, no 7º mês, morreu o profeta Ananias. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial 118. Ensinai-me a fazer vossa vontade. Afastai-me do caminho da mentira e dai-me a vossa lei como um presente. Não retireis vossa verdade de meus lábios, pois eu confio em vossos justos julgamentos. Ensinai-me a fazer vossa vontade. Meu coração seja perfeito em vossa lei, e não serei de modo algum envergonhado. Emprestai-me os maus para perder-me, mas continuo sempre atento à vossa lei. Ensinai-me a fazer vossa vontade. De vossos julgamentos não me afasto, porque vós mesmo me ensinastes vossa lei. Ensinai-me a fazer vossa vontade. Aleluia, aleluia, aleluia. O homem não vive somente de pão, mas de toda a palavra da boca de Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Ó Deus onipotente, purificai-me o coração e os lábios, para que eu anuncie com dignidade o vosso santo evangelho. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando soube da morte de João Batista, depois que a multidão comera até saciar-se, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente, para o outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali, sozinho. A barca, porém, já não
estava em terra. Era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos, andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram, andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: é um fantasma. E gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse: coragem, sou eu, não tenhais medo. Então Pedro lhe disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro, caminhando sobre a água. E Jesus respondeu: vem. Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água em direção a Jesus. Mas, quando sentiu o vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: homem fraco na fé, por que duvidaste? Assim que subiram na barca, o vento se acalmou. Os que estavam na barca prostraram-se diante dele, dizendo: verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. Após a travessia, desembarcaram em Genezaré. Os habitantes daquele lugar reconheceram Jesus e espalharam a notícia por toda a região. Então, levaram a ele todos os doentes e pediam que pudessem, ao menos, tocar a barra de sua veste. E todos os que o tocavam ficavam curados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que alegria para nós, queridos irmãos e irmãs, podermos nos encontrar nesta manhã de segunda-feira da 18ª semana do tempo comum. Semana que no mês vocacional nós somos chamados a rezar pela vocação dos sacerdotes, rezar pelos padres, para que nós padres possamos verdadeiramente, queridos irmãos e irmãs, seguir todo o ensinamento que Jesus nos oferece, por meio da sua palavra, por meio da vida sacramental, por meio da vida de oração. Nós somos convidados, enquanto sacerdotes, a sermos verdadeiramente outros Cristos, como nos ensina o próprio catecismo da Igreja Católica e toda a doutrina cristã. O sacerdote é Cristo cabeça, outro Cristo na sua igreja. E para que nós possamos fazer esta experiência profunda de sermos outros Cristos, iluminados pelo Evangelho de ontem, a multiplicação dos pães, o padre trazia esta reflexão: seja qual for a vocação, seja qual for o chamado específico que nós vivemos, todos nós precisamos ser, estar e fazer com Deus. Se nós não vivermos o nosso chamado nessas 3 dimensões, ser, estar e fazer, nós caímos no risco de sermos, a exemplo da primeira leitura que ouvimos do livro do profeta Jeremias, sermos falsos profetas, sermos falsos sacerdotes, sermos
falsas famílias, sermos falsos consagrados, sermos falsos leigos. Porque você ouviu aquilo que o profeta Jeremias está dizendo ao profeta Ananias. Naquele mesmo tempo em que Jeremias anunciava ao povo: vocês precisam abandonar a idolatria, vocês precisam voltar o coração para Deus, vocês precisam retomar a aliança de amor que Deus firmou, a aliança de amor que Deus fez com vocês. Vocês precisam voltar para esta aliança de amor, porque caso vocês não voltem, o povo será destruído, o templo será destruído, a cidade será destruída. Este foi o anúncio do profeta Jeremias que nós terminávamos de ouvir a semana passada. Hoje, o profeta vai trazer para nós o contexto de um outro profeta que surge, porque Jeremias está sob o jugo dos anciãos, o jugo dos juízes, o jugo dos sacerdotes, o jugo dos falsos profetas, sob o jugo do povo. E a profecia vai dizer: o falso profeta Ananias promete a bênção para o povo. O falso profeta promete a paz para o povo. O falso profeta diz: daqui a 2 anos, toda a desgraça que aconteceu para nós será desfeita. O Senhor virá em nosso favor, o Senhor vai libertar o povo, o Senhor vai trazer aqueles que foram dispersos para a Babilônia de volta, vai trazer os vasos desta casa do Senhor. Porque o contexto histórico é esse, queridos irmãos e irmãs. No ano de 587 a.C., o rei Nabucodonosor fez a sua primeira investida contra Israel, confirmando a profecia de Jeremias, e levou para a Babilônia as pessoas mais importantes de Jerusalém. Levou toda a corte, levou os homens intelectuais, levou as pessoas capacitadas. As pessoas mais importantes foram levadas para o exílio da Babilônia e deixaram as menos importantes em Jerusalém, sob o cuidado de um outro rei que era submisso a rei Nabucodonosor. A profecia de Ananias vai dizer para eles que esta deportação primeira que existe, Deus ia desfazer. Deus ia quebrar a vara do jugo de Nabucodonosor e todo mundo voltaria livre, leve, solto, feliz para casa. E ele até estipulou um tempo, 2 anos. O profeta vidente das coisas boas. Mas nós precisamos entender, queridos irmãos e irmãs, que dentro do projeto de Deus, ele anuncia sim coisas boas, mas as coisas boas acontecem quando nós acreditamos na palavra que Deus nos dá. Quando nós aprendemos a fazer a vontade do Senhor, nós recebemos a bênção. Quando nós não fazemos a vontade do Senhor, nós não recebemos bênção. O Salmo 118 vai dizer: ensinai-me a fazer vossa vontade, afastai-me do caminho da mentira e dai-me a vossa lei como presente. Ao longo desta semana, que nós somos chamados a rezar pelos sacerdotes, nós precisamos pedir a Deus esta graça, que os sacerdotes possam verdadeiramente fazer a vontade de Deus e serem profetas verdadeiros, que não tenham medo de falar a verdade.
O profeta Ananias era um fazedor de média. Ele não queria perder a imagem, ele não queria perder as regalias de ser profeta. O que ele fazia? Falava o que o povo queria ouvir. Falava o que o povo queria ouvir. Não tem problema não, pode continuar no pecado, pode continuar no erro, pode continuar na idolatria, pode continuar adorando falsos deuses. Porque daqui a 2 anos, aqueles irmãos nossos que foram levados para o exílio, eles voltarão. Os vasos sagrados que roubaram do templo, eles vão trazer de volta, porque Deus vai destruir o inimigo. E como nós precisamos entender, queridos irmãos e irmãs, que Deus, Ele destrói o inimigo quando Ele vê fidelidade do povo. Deus não permite o mal na nossa vida quando Ele encontra fidelidade em nós, quando Ele encontra fé, e fé verdadeira. Ananias só falou aquilo que o povo queria ouvir, e eu tenho certeza que ele deve ter sido aplaudido de pé, porque quem que não gosta de ouvir coisa boa? Mas nós precisamos também entender aquilo que os santos padres da igreja nos ensinam. Os santos padres dizem: se Deus permite o mal, é porque mesmo daquele mal Deus tira um bem, nos ensina Santo Agostinho. Santo Afonso Maria de Ligório vai além: se Deus permite que aconteça um mal, é porque daquele mal Deus pode tirar um bem muito maior. Deus permitiu que o povo fosse para o exílio da Babilônia, para que o povo pudesse mudar. Porém, o povo não mudou. E o pior, o falso profeta Ananias alimentou falsas esperanças no coração do povo. Entenda, meu irmão e minha irmã, eu e você, nós não podemos ficar alimentando falsas esperanças. Não podemos. Nós precisamos fazer a vontade de Deus, pedir que Deus nos ensine a cumprir com a sua palavra, mas não alimentarmos falsas esperanças, pensando, tudo vai mudar independentemente da minha atitude. Nada muda ao nosso redor se eu e você não mudarmos. O profeta Jeremias vai dizer: Deus queira que a tua profecia se cumpra, mas todos os profetas que vieram antes de nós, eles profetizaram perseguições, eles profetizaram guerras, eles profetizaram pestes e aflições. Já que você profetiza a paz, faça com que essa realidade se cumpra. E o falso profeta Ananias libertou Jeremias do jugo que pesava sobre ele. E o profeta livre, o que aconteceu? Deus volta a usar o profeta Jeremias como boca divina. O profeta Jeremias vai dizer: Ananias, isto diz o Senhor, quebraste um jugo de madeira, mas em seu lugar farás um de ferro. Isso diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: pus um jugo de ferro sobre o pescoço de todas as nações, para servirem a Nabucodonosor, rei da Babilônia, e lhe serão submissas. Além disso, deles também os animais do campo. Ouve, Ananias, não foste enviado pelo Senhor, e contudo fizeste o povo confiar em mentiras. Por isso morrerás ainda este ano. Entenda, a história de Israel narra, querido irmão,
querida irmã. Depois desta profecia de Ananias, o rei Nabucodonosor veio uma segunda vez a Jerusalém, e desta segunda vez ele levou toda a nação para o exílio, para confirmar aquilo que Jeremias dizia. Ananias era um falso profeta, ele criou ilusão no coração do povo, e o povo sofreu mais do que já estava sofrendo. A quem você tem dado ouvido? A quem você tem escutado? Deus ou os falsos profetas? Porque o mundo hoje está assim de falsos profetas. Você que está com problema, o que você faz? Você abandona Deus, você abandona a igreja e vai lá na esquina, vai lá no espiritismo, vai lá na umbanda, vai lá na quimbanda, vai lá tomar passe, vai lá tomar descarrego, vai lá ler a mão. Eu preciso saber o meu futuro, e vai lá ler as mãos. Vai lá na cigana, vai lá nos búzios, vai lá fazer oferenda, vai lá fazer despacho. Tudo falso Deus. Por quê? Porque eles tiram tudo de você, e você ainda acredita que pagando aquele alto preço você vai conseguir de volta. As pessoas não querem mudar, nós não queremos mudar, nós queremos tudo de mão beijada. O meu marido foi embora, o que eu faço? Vou lá fazer um trabalho para amarrar o meu marido, vou pegar a cueca dele, vou passar, pega as receitas dos gurus. Você pega a cueca daquele homem que você quer amarrar, passa café, bota o pó de café na cueca e passa café, coa café com a cueca dele e dá para ele beber. Gente, isso aí é porquice. Nós acreditamos ainda nos falsos profetas de hoje. Tem a cigana que lê a mão. Aquela mãe de santo, aquele pai de santo, joga os búzios, joga a carta e fala tudo que a gente está sentindo. Gente, eu vou dizer para você, eu também sei ler mão, sabia? Porque passar a mão na mão do outro em tempo de Covid gera morte, viu? Eu já li a mão, eu já sei. Em tempos de Covid, você pegou a mão, passou a mão na mão do outro, Covid, você morre. E eu não preciso ser profeta, eu não preciso ser guru, eu não preciso ser pai de santo, mãe de santo, tio de santo, vô de santo, primo de santo, para saber de tudo isso. Eu acho engraçado, as pessoas, elas vão, querido irmão, querida irmã, lá saber o futuro. E o que aquela pessoa que sabe o futuro diz? Ela bate o búzio e vai dizer: nossa, você está passando por dificuldade no matrimônio, não está? E você, o que você diz? Como que você sabe disso? Porque quem está casado, quem não passa por dificuldade? Qual a pessoa que não passa dificuldade no matrimônio? Eu digo, só não passa dificuldade no matrimônio quem é solteiro, porque quem é casado passa por dificuldade no matrimônio. Eu não preciso ser vidente, eu não preciso ser adivinho, eu não preciso ser pai de santo, mãe de santo, tio de santo, vô de santo, sobrinho de santo, não preciso ser nada disso, para saber que no matrimônio passa dificuldade. Qual o padre que não passa dificuldade na vocação? Só não passa dificuldade na vocação sacerdotal quem não é padre, porque quem é padre passa por tribulação, passa por perseguição, passa por doença. Todos nós passamos, e não precisa ser adivinho para saber disso. Para saber o futuro, queridos irmãos e irmãs, o mundo hoje está assim, de falsos profetas, falsas profetisas, profetas que estão preocupados com o dinheiro,
Porque Ananias, ele não era um verdadeiro profeta, ele era um profeta contratado. Você consegue entender? E quando nós somos contratados, nós temos que falar aquilo que o chefe gosta, nós temos que falar aquilo que o patrão quer, nós temos que falar aquilo que os homens querem ouvir. Mas o verdadeiro profeta, ele não está preocupado com aquilo que o povo quer ouvir, ele está preocupado em dizer aquilo que Deus quer falar. E para falar o que Deus quer, o verdadeiro profeta precisa estar com Deus, precisa ser com Deus, precisa fazer o que Deus quer. O verdadeiro profeta. O evangelho de hoje, ele é a continuação do evangelho do 18º domingo do tempo comum, o evangelho de ontem, da multiplicação dos pães. A palavra vai dizer para nós, Jesus, depois da multiplicação dos pães, ele enviou os discípulos de barco para a outra margem do mar da Galileia. E nós já sabemos, irmãos e irmãs, que a imagem do mar, segundo os santos padres, é o mundo. O mar é o mundo em que vivemos. Porque quando eles estão atravessando este mar, se levanta uma grande tempestade, se levanta uma grande turbulência, são ventos fortes que sacodem aquela barca. O mundo, nós teremos tribulações. Os verdadeiros profetas anunciavam aflições, perseguições, pestes. Eles não anunciavam somente vida boa. Aqui a primeira ligação da leitura do profeta Jeremias com o evangelho. O mar revolto é a imagem das perseguições, das pestes, das doenças, das enfermidades que nós enfrentamos. Veja, Covid-19 é o mar revolto que atingiu o mundo inteiro. Sabe por quê? Para ver se nós aprendemos a lição. Obedecer à voz de Deus e fazer a sua vontade. Não foi Deus que enviou o Covid-19, mas é o mau uso da liberdade humana que atrai as desgraças para nós mesmos. É o mau uso da liberdade humana que atrai a doença, atrai a peste, atrai a catástrofe. Por que você acha que tantos desastres naturais têm acontecido em todo o mundo? Por quê? Por que tantos deslizamentos de barreira no Brasil? Hein? O desastre de Brumadinho e tantos outros desastres. Você acha que acontece por quê? Porque Deus quer? Porque Deus quer punir o homem? Porque Deus não ama o ser humano? Não. Acontece porque o mau uso da liberdade humana, o homem vai destruindo toda a obra da criação, tudo aquilo que Deus fez por amor e ofereceu ao homem para que o homem pudesse cuidar. Nós estamos cuidando? Depois da multiplicação dos pães, os apóstolos entraram na barca. E a imagem da barca também nos ensina, os santos padres, é a imagem da igreja. A barca em que os apóstolos estão dentro, neste mar revolto, é a igreja. Para você entender, a igreja não é uma barca furada. A igreja pode ser sacudida para lá e para cá por causa do pecado do povo, por causa do pecado dos padres, por causa dos falsos profetas. A igreja é sacudida, a igreja é balançada, mas a igreja não afunda. Ela não afunda porque a igreja tem como seu fundador Jesus Cristo. A igreja não é uma barca furada. Viu? Depois de enviar os apóstolos, o que Jesus fez?
vai dizer a palavra de Deus, Jesus subiu a montanha. Subiu a montanha para quê? Para ficar a sós com Deus. O ato de subir a montanha é essa atitude que eu, enquanto sacerdote, enquanto você, queridos irmãos e irmãs, cristãos católicos, enquanto nós precisamos ter este encontro profundo com Deus na vida de oração. Ser, estar e fazer com Deus implica, em primeiro lugar, intimidade, vida de oração. Jesus, no alto do monte, passa a noite em oração, neste encontro profundo com aquele que pode direcionar a nossa vida, pode direcionar o nosso chamado, pode direcionar a nossa vocação, para fazermos a vontade de Deus, não a vontade humana, para sermos verdadeiros profetas, não falsos profetas, para não termos medo das pessoas, mas nós temermos a Deus. Eu acho engraçado, tem gente que tem medo do inferno, mas não tem medo do divino. Parece uma contradição. Nós tememos o inferno, mas nós não tememos o divino e vamos vivendo a vida de qualquer jeito. A pessoa que teme o divino, ela não vive a vida de qualquer jeito. Ela faz aquilo que o divino quer que ela faça. Jesus, às 3 horas da manhã, no alto do monte, enxerga a barca no meio de uma tempestade. Porque a igreja passa por tempestade, porque você passa por tempestade, porque o povo de Deus passa por tempestade. A imagem da tempestade também é a imagem daquilo que o povo de Deus sofreu ao longo da história. O exílio, a perseguição, as lutas, as guerras, todos nós passamos. Mas a diferença é que Jesus olha para nós e vai ao nosso encontro. A palavra vai dizer que Jesus foi andando sobre as águas ao encontro da barca que os discípulos se encontravam. Os discípulos, quando viram Jesus andando sobre as águas, o que eles disseram? Morreram de medo, pensando que era um fantasma. Gente, já na época de Jesus, se acreditava em fantasma. Eu pergunto para você, você já viu fantasma? Eu nunca vi. Porque a mente humana é muito fértil. Quando nós nos deparamos com algo que nós não conhecemos, imediatamente a gente pensa que é coisa de outro mundo. Ai, vem vindo alguém por cima das águas, é fantasma. Ai, eu estou vendo um barulho no telhado, chama o padre que o demônio está em cima da minha casa. Ai, eu estou ouvindo passos ao redor da casa, o que está acontecendo? É um espírito mau. Gente, a primeira coisa que a gente pensa é a mente fértil. Nós pensamos que é fantasma ou é coisa de outro mundo. Gente, olha se no telhado da tua casa não tem um ninho de rato, se não tem um ninho de morcego, se não tem lá um zurrilho, um gambá. Não, mas a primeira coisa, ai, minha casa está contaminada. Ai, eu estou ouvindo barulho ao redor do meu quintal. O que pode ser isso? Meu Deus do céu, e agora? Vai lá ver se não é ladrão, vai ver se não é ladrão, se não é cachorro. Agora a primeira coisa é coisa do outro mundo. Desde a época de Jesus, a mente humana, ela é fértil. Claro, não é normal um ser humano andar por cima das águas. Mas nós precisamos entender que Jesus, ele não é um ser humano apenas, mas ele é Deus. Ele é o Rei do Universo. E andando por cima das águas, nos ensinam os santos padres que Jesus é o Rei do reino mineral.
Ontem, na multiplicação dos pães, Jesus mostrava, ele era o rei do reino vegetal. Ele era o rei do reino animal. Ele é o rei do universo. Mas ele só não é rei ainda no coração de muitos homens e mulheres que não acreditam nele e ficam dando ouvido a falsos profetas, a exemplo do povo judeu, que a primeira leitura nos trouxe. Ele só não é rei ainda do coração do homem e da mulher que não acredita na sua palavra, que não acredita no seu poder. Quando eles olharam, viram Jesus andando sobre as águas, ficaram com medo. Mas Pedro tomou a palavra e disse: Senhor, se és tu, faça com que eu vá ao teu encontro. Porque esta foi a palavra de Jesus: não tenhais medo, sou eu, dizendo, eu sou Deus. Porque para o judeu a expressão sou eu, ego eimi, em grego, ego eimi, sou eu, esta expressão só Deus podia pronunciar. Jesus disse: não tenham medo, eu sou Deus, estou indo ao seu encontro. Pedro disse: se és tu, faça com que eu ande sobre as águas. E Pedro levanta da barca, bota os pés na água e começa a andar, olhando para Jesus. Mas os ventos ficaram mais fortes e Pedro começou a ficar com medo. Tirou o olhar de Jesus e começou a afundar. Quando ele começa a afundar, ele pede: Senhor, salva-me. Senhor, salva-me. Senhor, salva-me. Só Jesus pode nos salvar, queridos irmãos e irmãs. Só Jesus, nesta caminhada que nós trilhamos, pode dar aquilo que nós precisamos. Normalmente, a nossa caminhada de fé, ela é exemplo à caminhada de Pedro sobre as águas. No início da nossa caminhada de fé, a gente começa a caminhar bem. Nós vamos até felizes, vamos até bem, vamos vencendo. Mas daqui a pouco a gente tira o olhar de Jesus, a gente vai desanimando, a gente não sabe esperar, porque nós queremos tudo para ontem. Nós vamos, esmorecendo, nós vamos afundando. E hoje a palavra vem dizer para nós que não pode ser assim. José Maria Escrivá vai dizer assim, queridos irmãos e irmãs: quando Deus nos pede algo, entenda, mesmo que seja impossível, nós precisamos acreditar na sua palavra. Por quê? Porque por mais que no início eu diga é impossível, no final o impossível acontece. Porque o impossível não depende de mim nem de você. O impossível depende de Deus. E José Maria Escrivá continua dizendo: porque é Deus quem nos mantém na superfície e nos torna eficazes no meio das coisas impossíveis. É Deus que nos mantém na superfície. É Deus que realiza o impossível, não sou eu, não é você. João Crisóstomo vai falar algo maravilhoso, que é desse sentido. Jesus levou Pedro a saber por experiência que toda a sua fortaleza vinha dele, ao passo que de si mesmo só podia esperar fraqueza e miséria. Você entende por que Jesus permite nós andarmos sobre as águas, permite nós afundarmos, permite nós sermos exilados, permite o sofrimento? Para mostrar que toda a fortaleza vem dele, de nós só vem fraqueza e miséria, vai dizer São João Crisóstomo, nesta semana que nós rezamos pelos sacerdotes. Nós estamos vendo, irmãos, quantos sacerdotes estão caindo. Sabe por quê? Porque a força é eles. Eles que são a fortaleza. A força deles está neles mesmos, não está em Deus. E quando a nossa força é colocada em nós, nós somos
verdadeiramente colocados no nosso lugar da pior forma, caindo, nos afogando no nosso pecado, no nosso orgulho, na nossa vaidade, na nossa mentira, porque não acreditamos em Deus. Quando falta a nossa cooperação, também cessa a ajuda de Deus, nos ensinam os teólogos. Quando falta a nossa cooperação, também cessa a ajuda de Deus. Deus realiza o milagre, Deus realiza o impossível para aqueles que têm o olhar fixo nele, para aqueles que olham para ele com fé, com esperança, na certeza de que ele nunca falta. Olha o que diz para nós Santo Tomás de Aquino: se queres salvar-te, olhe para Jesus. Pedro, andando sobre as águas, vendo o impossível, tirou os olhos de Jesus, começou a afundar. Ele estende a mão e grita: Senhor, salva-me! Ele retoma o olhar para Jesus e Jesus estende a mão e o salva. Porque os nossos olhos não podem estar fitos em outro ser a não ser Deus. Se você tirar os seus olhos de Deus e colocar os teus olhos nos falsos deuses, nos falsos profetas, naqueles homens que falam aquilo que nós queremos ouvir, mas não falam a verdade, toda e qualquer tempestade nos abala. Mas se eu estou com os olhos fixos no Senhor, nos ensina José Maria Escrivá: que importa que tenhas contra ti o mundo inteiro, com todos os seus poderes, com os olhos fixos no Senhor, tu ande e olhe para frente, porque o Senhor é minha luz e minha salvação, porque o Senhor é a proteção da minha vida, porque o Senhor é aquele a quem eu e você precisamos ser com Ele, estar com Ele e fazer com Ele aquilo que é a sua vontade. Vamos, irmãos e irmãs, neste momento, vamos rezar. Vamos pedir que Deus, Ele possa, por meio desta liturgia, conceder a cada um de nós aquilo que nós necessitamos, aquilo que nós precisamos para verdadeiramente sermos felizes. Ainda que nós passemos pela tempestade, ainda que nós passemos pelas dificuldades, ainda que nós sejamos assolados pelo mal, na nossa vocação, Deus é conosco. Ele vem andando sobre as águas, Ele vem realizar o impossível para que eu e você possamos confiar nele. Sei que a tempestade já não pode te abalar, a segurança em meu barco encontrará. Confia em mim, teu amor te abrigará. Não, angustiado coração sem endurecer, mas eu entendo tudo que te aconteceu. Ainda é tempo de voltar para o teu Deus. Não tenha
tenhas medo, pois eu estou aqui. Teu Senhor quem diz, quero guiar os passos teus. Vem, entrega-te então, farei morada em teu coração. E quando anoitecer, cansado eu te encontrar, no silêncio teu eu irei te consolar. Nos braços meus encontrarás forças, te darei forças, te darei. Tudo isso pedimos, Pai, em nome de Jesus, na unidade do Espírito Santo. Amém. Coloquemos no altar do Senhor, juntamente com o pão e o vinho, nossa vida, nosso coração. Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo pão que recebemos de vossa bondade, fruto da terra e do trabalho humano que agora vos apresentamos, e para nós se vai tornar o pão da vida. Bendito seja Deus para sempre. Pelo mistério desta água e deste vinho, possamos participar da divindade do vosso Filho, que se dignou assumir a nossa humanidade. Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo vinho que recebemos de vossa bondade, fruto da videira e do trabalho humano que agora vos apresentamos, para nós vai tornar vinho da salvação. Bendito seja Deus para sempre. De coração contrito e humilde, Senhor, sejamos acolhidos por vós, que o nosso sacrifício seja de tal modo oferecido que vos agrade, Senhor, nosso Deus. Lavai-me, Senhor, de minhas faltas, purificai-me dos meus pecados.
Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba ao Senhor por minhas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Dignai-vos, ó Deus, santificar estas oferendas, e aceitando este sacrifício espiritual, fazei de nós uma oferenda eterna para vós. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Corações ao alto, o nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário. É nosso dever e salvação dar-vos graças sempre em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus Eterno e Todo-Poderoso. Ainda que nossos louvores não vos sejam necessários, vós nos concedeis o dom de vos louvar. Eles nada acrescentam ao que sois, mas nos aproximam de vós, por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Por essa razão, os anjos do céu, as mulheres e os homens da terra, unidos à multidão de todas as criaturas, proclamamos jubilosos vossa glória, dizendo, a uma só voz: Santo, 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 Senhor Deus do Universo. O céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda a santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: Tomai, todos, e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e deu a seus discípulos, dizendo: Tomai, todos, e bebei. Este é o cálice do meu sangue, sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação. E vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com o nosso Bispo Valdir, todos os ministros do vosso povo,
lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição, e de todos os que partiram desta vida. Acolhei-os junto a vós, na luz da vossa face. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós, e dai-nos participar da vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, seu esposo, com os santos apóstolos, e todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. Obedientes à palavra do Senhor, formados por seu divino ensinamento, ousamos dizer: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. Convido você neste momento a fechar os seus olhos, você que está na sua casa, no seu trabalho. Vamos pedir a Deus a graça do perdão. Para que experimentemos a paz, nós não precisamos de falsas profecias, de falsas promessas, mas nós precisamos tomar a firme decisão de fazer aquilo que Deus manda. Se obedecemos a Deus, nós temos paz no coração. Senhor, eu perdoo e desejo a paz a todos aqueles que me magoaram, me feriram, me prejudicaram. Senhor, eu peço perdão e desejo a paz a todos aqueles que eu magoei, que eu feri, que eu prejudiquei. Senhor, eu me perdoo por não me amar, por não me aceitar, não aceitar os meus erros, não aceitar a minha história, não aceitar os meus limites, os meus pecados. Eu me perdoo e quero experimentar a paz. Que a paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Que esta união do corpo e sangue de Jesus, o Cristo, Senhor nosso, que vou receber, nos sirva para a vida eterna. Vós nos deste, Senhor, o pão do céu, que contém todo o sabor e satisfaz todo o paladar.
Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morada, mas dizei uma só palavra e eu serei salvo. Que você possa fazer esta comunhão espiritual, renovando a tua fé no Senhor. Graças e louvores sejam dadas a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores sejam dadas a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores sejam dadas a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós, que recorremos a vós. Oremos. Acompanhai, ó Deus, com proteção constante os que renovaste com o pão do céu, e como não cessais de alimentá-los, tornai-os dignos da salvação eterna. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Padre, quero agradecer a você que nesta manhã pôde participar dessa celebração comigo. Quero lembrar, nós temos um encontro ainda hoje às 3 horas da tarde, a nossa adoração às 22 horas, quando vamos iniciar a nossa caminhada juntamente com São Miguel, preparando toda a quaresma de São Miguel. O Padre quer também lembrar, amanhã nós não teremos missa às 8 horas, porque o Padre vai estar viajando, mas você é convidado a participar do meu aniversário na missa às 3 horas da tarde, tá bom?
Não precisa presente, só participar já tá bom demais, tá ok? E vamos cantar parabéns para os aniversariantes. Ana Júlia, você tá aí, coisinha? Vamos ver. Cantar parabéns para os aniversariantes deste dia. Ana Júlia Brandini, você tá aqui no Instagram? Senão não tem parabéns para você. Hein? Ana Júlia, eu não vou falar de novo. Tá, então tá bom. Vamos cantar parabéns para Ana Júlia. Parabéns para você nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns para você nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Que Jesus abençoe esses nossos irmãos, que Maria os guarde dentro do coração. Muitos outros aniversariantes, a Eliane, tantos irmãos fazendo aniversário aqui hoje, que Deus abençoe, abençoe todos vocês. Nos encontramos hoje à tarde, às 3 horas. O Paulo Ricardo também completando aniversário hoje, que Deus abençoe todos vocês. Fiquemos na paz, vamos receber a bênção final desta celebração. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão do coração imaculado de Maria, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Irmãos e irmãs, glorificai a Deus com vossa vida. Fiquem em paz, que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Um abençoado dia a todos.